Um dia, eu fiz 18 anos e aí eu tirei carteira de motorista. E eu com meu primo, a gente tinha a ideia assim, quando a gente pegar essa carteira de motorista, qualquer um dos dois, não vão poder andar de carro, aí sim não vão pegar Geral. geral. Porque do jeito que eu vestia, Sim, mesmo estudando numa escola assim, só de patricinha e tal, não pegava, né, Você cara? era, você era sim. tipo emo, assim? Você tinha Não, cabelo grande? é uma mistura de Roqueiro mesmo. roqueiro com hippie. Roqueiro, Tá. cabelo E roqueiro com pintado, hippie. unha Uma bagunça. pintada. É. Será que tem uma Que foto trem. da mistura de um roqueiro com hippie aí pra gente? Será que a gente... Não, você tem alguma foto dessa época Eu aí? tenho uma única foto só. Tem? Vou te mandar ela. Então essa aqui que Porque vocês estão vendo, ó. O pessoal já tá vendo, essa aí, ó. o restante Olha, o restante queimou, né? eu Graças a queimei, Deus. rasguei. É, Depois baseado nessa que vocês estão vendo aí, viu que ele fez bem, né? Ter queimado. Mas tem essa aí pra contar a história. E aí? E aí eu lembrei do meu primo, ele já estava morando em outra cidade. E eu pensei, vou lá encontrar com ele. Porque agora eu tô feito. Eu tava É o com o carro primo do meu que vocês pai. tinham feito o É. combinado, né? E aí eu fui. Quando eu encontrei ele, aí eu tomei um choque, porque o meu primo tava lendo a Bíblia Uau. e ouvindo a banda Resgate. Olha Uau. só. Não, aquilo pra mim foi o fim do mundo. E aí eu falei, cara, lega maldito, você vai virar pastor, fizeram tua cabeça, lavagem cerebral. E eu não quis saber daquilo. E ele falou assim, Juninho, Jesus mudou minha vida, se você quiser saber, eu vou te contar o que aconteceu. Eu falei, não, não quero saber, vamos pra boate, cara. E ele não quis ir na boate naquela noite. Aí eu fui sozinho. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, gente, eu já tinha ouvido falar que o meu primo, ele estava bitolado com religião, só queria saber de ler Bíblia, ir na igreja. Esse era o assunto na família. E aquilo, para mim, eu tive uma imagem muito negativa. Só que, ao mesmo tempo, me gerou curiosidade. E aí é que é importante, né, o nosso testemunho, que a gente é o sal da terra, né, cara? E aquilo me gerou muita curiosidade, para querer saber o que aconteceu. Aí, no dia seguinte, eu vi que ele estava diferente e comecei a fazer perguntas da Bíblia, perguntas da religião dele, né? E ele começou a me falar de um jeito que eu nunca tinha ouvido, sobre o pecado, eu nem sabia o que era isso. E falou por que Jesus veio no mundo. Aquilo mexeu demais comigo. E na hora, assim, depois de umas 2 horas de conversa, eu falei pra ele, cara, eu vou virar crente que nem você. E ele falou, Juninho, não fala bobeira, assim, eu te conheço. Porque eu sempre era, assim, muito impulsivo. Tudo eu entrava de cabeça. Mas logo desistia também. Aí ele falou o seguinte, ó, não vai na igreja, volta lá pra sua cidade, não procure igreja, porque do jeito que você vai se frustrar. Firma na palavra, deixa eu te ensinar a Bíblia. E aí um dia, se você decidir aceitar Jesus, tudo bem, né? Só que eu voltei pra minha cidade e eu ia pra escola e eu achava que ser crente era não mentir e não ficar olhando pra ninguém, sabe? Com intenção Sim. impura. Eu achava que era isso. Então eu ficava relutando contra a minha carne, né? Não conseguia. Pelo contrário, só piorava. E aí, Deus proveu de um jeito que durante 4 fins de semana, durante um mês, eu tive que ir na cidade dele. Quando não era eu, era o meu pai que tinha que ir lá resolver alguma coisa. E quando ele me via, logo começava a falar da Bíblia. Só que da última vez, ele mesmo fez uma oração para Deus. Ele falou, Deus, nunca mais eu falo do Senhor pro Juninho, porque não quer saber, só piora. E aí o que aconteceu? No próximo fim de semana, ele que teve que vir na minha cidade. Na época que ele trabalhava, ele teve que resolver um negócio de carteira de trabalho. E aí eu não queria mais tocar no assunto, porque estava ficando chato já. Toda vez ele me falava da Bíblia e eu não queria assumir um compromisso. Só sei que ele chegou na minha cidade, andamos o dia inteiro juntos, ele foi numa lojinha evangélica. E eu pensei, gente, ele converteu mesmo. Não é possível, não é só fachada esse aqui. Só que não toquei no assunto. Chegou a noite e eu querendo, né, experimentar uma maconha e tal, e ele não queria. E ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá no barzinho. Chegamos lá, aí em vez dele pedir uma cerveja, ele pediu uma coca. Na hora eu pensei, vou cutucar, eu vou tocar no assunto. E aí eu perguntei, cara, e que negócio da igreja lá, religião, da Bíblia e tal? E ele começou a falar de novo. Só que daquela vez, eu fui ficando muito curioso, eu pensei, eu vou até o fim hoje, eu vou tirar todas as minhas dúvidas, porque eu era espírita, Sim. né? E só sei que fechou o bar, já era quase meia-noite. E eu perguntei pra ele, podemos dormir lá na sua casa, cara? Você me explica mais da Bíblia. Nós fomos, era 10 horas da manhã e a gente não tinha dormido. Que E eu isso? perguntava de tudo, cara. E ele me contava os testemunhos. Eu não sei explicar, mas eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido, assim. Sabe? Hoje eu sei explicar, né? Mas no final da conversa ele falou o seguinte, Juninho, eu te falei agora de tudo. Eu só te falo uma coisa, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno, cara. Porque, assim, você não se arrependeu, seus pecados não estão perdoados. E aí ele voltou para a cidade dele e eu fiquei.
Só que aí os dias foram passando, aí eu fui ficando doido mesmo. Porque aí eu achava que eu ia morrer, que eu não ia ser salvo, sabe? Até que um dia eu comentei com um primo meu, que trabalhava com meu pai na loja, e eu falei com muita vergonha. Falei, cara, eu queria muito conhecer uma igreja. Porque um primo meu tá falando de Deus para mim. E esse primo meu, outro primo, ele falou assim, Juninho, eu vou ligar para um pastor, que eu peguei um telefone dele, e ele me deu uma Bíblia com o telefone dele. O dia que eu precisasse era só ligar para ele. E eu falei, liga agora. E aí ele foi na casa dele, buscou essa Bíblia e falou, pastor, porque ele também quis ir. Sim. Estava passando os conflitos, um momento difícil. E aí ele falou, pastor, nós estamos querendo no culto. E o pastor falou, que bom, meu filho, vem no domingo. Domingo tá cheio de jovens, né? Vocês vão gostar muito. Eu falei, não, pastor, nós estamos com urgência. E ele falou, tem hoje, só que hoje é culto de oração. Pode ser que vocês não estão acostumados, vocês não vão gostar. Logo no culto de oração. Logo no culto de oração. E estava tendo um avivamento na época lá na nossa cidade. Inclusive, essa era uma igreja presbiteriana, esse pastor, tradicional. Mas Deus estava movendo. Nós chegamos na porta da igreja, aquele povo orando alto, cara. Eu virei para esse primo meu, falei, cara, vamos vazar daqui. Esse povo põe a mão na nossa cabeça, não sei o que vai virar. Mas isso foi numa quarta. Foi chegar no fim de semana, não estava aguentando de curiosidade, cara. Eu pensei, eu tenho que ir lá ver. Será que todo mundo é igual ao meu primo, lá da outra cidade, né? E aí eu chamei o baixista da banda e esse primo meu. O assunto na conversa, assim, indo até a igreja, era assim, quem que nós vamos escolher lá, né? Pra pegar, né? As menininhas. Qual a irmãzinha que nós Não vamos... tinha nada Só sei que nós chegamos na igreja, esse Bruno, amigo meu, já bateu o olho numa menina lá e falou, cara, eu vou escolher aquela menina ali. Hoje ele tá casado com ela. Olha só. Uau! Então já era Deus movendo ali, sabe? Sim. E aí eu fui na igreja, mas eu gostei demais da conta, principalmente porque ninguém me recriminou, né? Sim. Se discriminou pelo meu boné, porque eu Sim. fui com camiseta de Sepultura. Sim. Só para dar uma mensagem assim, ó, ninguém queira Ninguém me chega converter. perto. Nem Não olha queira. pra mim. É isso aí, E você foi tratado com carinho, com respeito, sem discriminação. totalmente. Você E a acha minha que oração isso era assim, fez diferença pra você na sua totalmente. Inclusive, assim, hoje eu penso muito na cabeça de quem não conhece a Bíblia, sabe? De quem não é evangélico. Sim. Porque naquele período ali, uma senhora chegou para mim e falou o seguinte, para de ficar consultando os mortos, deixa os mortos para lá, para com essa bobeira de espiritismo, sabe? E aquilo me feriu muito. Então, aquilo me doeu, sabe? Então, hoje eu penso muito assim, né? Em como as pessoas vão reagir. E aí, só sei que comecei na igreja. E a minha oração era o seguinte, Deus, se eles falarem do meu boné, se alguém reclamar do meu boné, eu não volto mais dessa igreja. E todo mundo ficava olhando meu visual, mas ninguém falava nada, né? Só sei que eu não conseguia esconder mais, porque eu já estava indo há mais de um mês na igreja, gostando muito. Mas eu ainda não tinha decidido aceitar Jesus. Então, a preocupação minha era aquela que o meu primo falou, que eu não estava salvo. Se eu morresse, eu ia para o inferno. Até que um dia as senhoras da igreja me chamaram para ir numa vigília, porque eu não estava mais já andando com os jovens da igreja, porque realmente eu me frustrei. Muitos deles queriam ir para o mundão, e eu tinha acabado de chegar, né? E eu comecei a andar com as senhorinhas, as irmãzinhas de oração. Sim. E elas me chamaram para ir numa vigília. Eu tive que contar para meus pais que eu estava indo na casa de um amigo meu e fui para essa vigília. Era uma segunda-feira à noite. Última semana de janeiro de 2002. Há 22 anos atrás. Quando eu cheguei na vigília, aí eu tomei um susto. Eu pensei, gente, esse povo é muito estranho. Porque plena segunda-feira, o povo podia estar em casa assistindo um filme, tá aqui orando, e aquele povo chorando e rindo ao mesmo tempo. Sabe, aquele mover de Deus. Sim. E aí eu comentei com os amigos meus que estavam indo comigo, seguinte, ó, a vigília está acabando. Eu não tinha prestado atenção em nada. Eu queria, mas não queria. Uhum. E eu falei para eles, vamos sair de fininho aqui, porque já começaram a servir um bolinho de fubá, um pãozinho de queijo, né? Só que eu falei para eles sem perceber. Foi o Espírito Santo que moveu meu coração. E eu falei, quer saber, cara? Deus vai falar comigo agora. E aí eles assustaram. Porque ninguém falava disso ali, né? Tava uma turminha, sabe quando você une uma panelinha? Sim. Que ninguém quer romper aquilo ali. E ninguém ficava falando de Deus, né? A gente só estava indo na igreja. Só que naquela hora que eles saíram, eu fiquei sozinho. E aí, na hora, o meu corpo começou a tremer e eu não estava entendendo o que era, porque estava calor. E eu pensei, gente, não está frio. Eu só posso estar morrendo, está chegando a minha hora. Porque eu fui começando a tremer de tal forma que eu tive que ficar em pé e todo mundo já estava ajoelhado.
E alguma coisa dentro de mim falava assim, se ajoelha. Eu pensei, eu não vou me ajoelhar, porque se eu fizer isso, vocês vão achar que eu quero me converter. E eu não sei se eu estou preparado. Mas estava um mover muito forte ali, de Deus. Naquela hora, apareceu um moço na minha frente e ele abriu a Bíblia e começou a pregar sobre Jesus no barco com os discípulos, Jesus dormindo e veio uma forte tempestade. E na hora os discípulos desesperaram e clamaram por Jesus. E ele falou o seguinte, olha, tem um jovem aqui que a sua vida está literalmente desse jeito, está realmente desse jeito. Parece que as ondas vão te engolir, tudo dando errado. Basta você falar com Jesus agora, ele vai entrar no teu coração. Alex, naquela hora foi a hora que Deus falou comigo. O Espírito Santo me tocou de tal forma e Deus falou, meu filho, você precisa se arrepender. E só um detalhe que eu esqueci de contar, uns 3 meses atrás, como eu disse, a minha avó já tinha se convertido, estava orando por mim, ela não percebeu as mudanças, ninguém percebeu nada, porque eu não demonstrava, eu não dava o braço a torcer. Mas o relacionamento que eu tive com essa moça, primeira namorada, ele terminou. E a gente estava indo, na época, em terreiro de Umbanda. Eu junto com ela e a família dela, porque eles eram da Umbanda. E quando a gente estava no terreiro lá, a entidade falou com a gente. E ele só falou coisa boa naquele dia. E ele adivinhou tudo o que eu estava passando. Inclusive, ele falou o seguinte, olha, vocês dois formam um casal tão bonito. E vocês podiam ficar juntos pro resto da vida. Tanto casal separando, né? Só que nisso ele dava umas gargalhadas. E fumando, né, um charutão e bebendo pinga. E ele falava tanto casal separando, né? E rindo demais, aquilo me estranhei muito. Só que naquela semana seguinte que eu fui nesse terreiro, ele tinha dado o nome dele, a entidade. Falou, quando vocês precisarem de qualquer coisa, é só me chamar. E aí na semana seguinte eu comecei a passar por tanta luta que eu fui lá para casa para invocar essa entidade. Mas alguma coisa falou comigo, não faz isso, não vem de Deus. Só que eu não entendia. Como assim não vem de Deus? O cara acertou tudo lá, entendeu? E quis me ajudar ainda. Ninguém me oferece ajuda, esse cara quis me ajudar. Naquela hora eu creio que já era Deus me poupando, sabe? Através da oração. Uhum. Só que essa moça chamou. E como que eu sei que ela chamou? Porque quando eu me converti, no futuro, eu fui lá encontrar com ela e evangelizei ela. E eu perguntei para ela. E ela falou, não, eu chamei sim. Inclusive ela tinha uma dor de cabeça há muitos anos que não passava. Começou a ver a mãe, que já tinha falecido há muito tempo. E o que aconteceu? Na semana seguinte que eu fui naquele terreiro, ela quis terminar comigo. E eu não entendi por quê, porque a gente tinha vários planos, né? E quando eu estava indo embora da casa dela, eu me lembrei de Deus e fiz a oração do Pai Nosso, que é o que eu sabia fazer. Quando eu terminei a oração, eu ouvi a voz de Deus. Foi a única vez que eu ouvi assim, muito nítido, como se alguém tivesse mesmo, né? audível. E ele falou o seguinte, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Eu só sei que eu comecei a chorar de um tanto e não sabia como ouvir de novo aquela voz, não tinha coragem de contar para ninguém. Aliás, no dia seguinte eu contei para os meus amigos da escola, começaram a zoar comigo, porque eu era mais bagunceiro lá, né? E aí eles falavam, você acha que Deus fala com as pessoas assim? Rapaz, ainda mais você que é o mais bagunceiro aqui, mas eu não estava doido. Gente, eu não consigo imaginar, desculpa, eu não consigo imaginar bagunceiro. Acho que quem acompanha hoje deve pensar a mesma coisa. Pois é, cara. Na verdade, eu tenho que fazer um exercício muito grande assim, de memória para lembrar. Mas sabe que isso é interessante? A gente vê como Deus nos vê, né? Sim. Porque, às vezes, a circunstância, os colegas, os pais, os professores te viam aquele cara maluco. Mas Deus já viu o Antônio Júnior de hoje, né? Sim. Então, às vezes, quem está nos assistindo, você se vê também numa condição... Ah, cara, meus pais não acreditam mais em mim, a sociedade, meu casamento. Você tem uma perspectiva, um olhar sobre você mesmo negativo. Mas Deus nunca está te vendo do jeito que você está se vendo, nem que a sociedade está te vendo. Ele já vê você com o resultado pronto, cara, lá na frente. O potencial que pode ser sendo transformado por ele, né? Que é o caso do Antônio Júnior, que hoje o cara viveu tudo isso e hoje ele pode aconselhar milhões de pessoas.